Boa noite, Manuel Silva falando aqui. Hoje vamos falar por mais um tema muito grave, gente, o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje eles usam tudo liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão acaba quando você invade o espaço de outra pessoa e principalmente quando você ofende a uma classe inteira de pessoas, como é o caso da misoginia, como é o caso do racismo, como é o caso da homofobia. São três preconceitos distintos, mas que entram no mesmo espaço. Deixa eu falar para vocês. Hoje teve alguns dias aí no podcast, teve uma declaração que viralizou de um deputado chamado Gustavo Gayer, uma coisa assim, não me interessa nem o nome de um animal desse, que é uma pessoa que era para representar os nossos direitos, ele ir num podcast falar que o QI, ele e os seus agregados, um podcast que devia ser banido, né? Dizer que aqui é quase uma ditadura, que o Supremo trabalha por Lula, que o Supremo trabalha para isso, para aquilo. Gente, quando é que essas pessoas, esse foro legislativo, esse foro privilegiado vai acabar, né? Eles falam tanto do PT, que é ladrão, é isso, é aquilo, mas o PT quer acabar com esse foro privilegiado de pessoas que acham que podem fazer tudo com todos e com tudo, né? E usufruir, infringir a lei de todas as formas e ficar por isso mesmo, né? Isso tem que acabar, gente, isso tem que acabar. Aí eles compararam, né, o QI da África de 7, alguma coisa, eles falaram que no caso a média é de 8,4. Se eles não sabem, não estudaram nem direito, um bando de animal daqueles, esse sim deve ser chamado de animal. Mas outra coisa que eles devem pôr em conta e deviam estudar, né, para ver que nós somos o país de mais miscigenação no mundo todo. É um país de mistura de raças. Não tem um cidadão aqui no Brasil que seja de raça pura. Ou seja, mesmo aqueles lá do sul que se acham brancão, mas eles não são brancos, não. Eles são latinos. Todas as pessoas que fazem parte do continente americano são latinos, né? Nós somos considerados, segundo a ONU, e em qualquer país de primeiro mundo, se você for colocar no seu passaporte, se declarar branco, ele vai corrigir você e não vai aceitar, né? Ele vai corrigir você porque você, no mínimo, é latino, não branco. Você não pode se considerar branco. Eles não consideram nenhum país daqui da América Latina como branco. Sim, latino. Então já começa para te ver a falta de informação desse povo, né? Qual nível chegamos hoje com essa bancada evangélica, que é uma vergonha, né? Que misturando política com religião, essa bancada evangélica que é uma vergonha e que só usa de frente, principalmente, atacar as mulheres trans, que são o alvo preferido delas. E o cara também disse que as mulheres, né, que o feminismo é o maior câncer da história, que ele faz com que as mulheres não queiram saber mais da casa, não queiram cuidar mais da casa, né? Porque eles realmente interessam pessoas machistas, racistas, né? Nazistas, como eles são nazistas. Mas aqui no Brasil já existe um movimento chamado neonazismo. Isso é comprovado, está sendo investigado pela Polícia Federal, um movimento neonazista que acha que é superior a outras raças, como os negros, como as mulheres e como os gays, que eles tanto tentam difamar e acabar, né? Mas deixa eu falar uma coisa, a gente já resistiu a milhares de anos de história, de repressão, de opressão, de crimes, né? A gente já sobreviveu a esse tempo todo. Não é agora que a gente vai embora, não. Nós viemos para ficar. E nós somos maioria, sim. Apesar da maioria do povo hoje não se declarar. Dos homens, né, que são no mínimo bissexuais, não se declararem gays ou bissexuais, né? Mas se você faz um estudo hoje, mais de 80% da população brasileira é bissexual. Mas eles não se declaram dessa forma. Então, para te ver em contramão da hipocrisia, vocês vão ver por dados levantados, você pode pesquisar também em fontes sérias, vocês veem que o país que mais mata LGBT no mundo todo, né? O país que mais, somos o quinto também em feminicídio,
né, que mata mulheres só pelo simples fato dela ser mulher, dela ser considerado sexo frágil e de eles acharem que são pertencentes, que elas pertencem a eles, né? Um sistema como de patriarcal, né? Esse sistema machista que fomos criados. Então, aí o cara faz uma declaração dessa, compara os africanos com macacos, né? E os negros em geral, e dizemos que os negros têm um QI abaixo da média, que nós negros não somos inteligentes, né? Mas se você for pesquisar, meu querido, realmente, eu falo por mim, como pessoa, como profissional, não estou atuando na área da educação atualmente, mas sou um educador sim. Eu sempre tive as melhores médias nas escolas, as melhores médias em todas, nunca fiquei reprovado um ano. Terminei meus estudos, dei aula durante 12 anos, fui considerado, recebi vários prêmios, mesmo não tendo uma educação superior, porque eu não consegui terminar, porque a minha realidade é outra da realidade dos jovens de hoje em dia. Eu não tive a oportunidade de estudar e trabalhar. Aliás, essa oportunidade eu tive, mas só que eu estudava e trabalhava. Eu estudava durante o dia e estudava à noite. E quando eu, no meu terceiro ano adicional, no terceiro ano, que era o ensino médio, que era o antigo magistério que eu fiz, eu tive que me desdobrar. Estudava, trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite, né? Que eu dava aula e estagiava nos colégios. Então, mas sempre as melhores notas. Fiz o Enem, também tirei uma nota boa, uma nota muito boa por sinal, entendeu? E hoje, a contramão de muitas pessoas que na minha turma eu fui considerado o aluno mais jovem da turma. Na época eu me formei com 18 anos, eu ia fazer 18 anos, entendeu? Aí eu não admito que eu estudo, procuro me atualizar sempre por fontes sérias, e o cara me chamar de burro, chamar toda uma classe de burro, né, e comparar a gente a macaco. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal não tome providência e que esse cara não seja cassado. Porque isso já está se tornando normal. Você falar da mulher, você falar do negro, você achar que é superior. Esse pensamento neonazista de achar que ele tem uma cor de pele mais clara, ele é superior. Ele ter um poder aquisitivo maior, ele tem mais valor. Nós valemos só nessa terra, nesse sistema capitalista, que nós valemos o que temos. Mas na verdade, para Deus, como vários cristãos hoje aí falam, para Deus nós valemos o que temos aqui dentro, nos nossos corações. Se realmente os cristãos de hoje, as pessoas que vão à igreja, cristãos não, as pessoas, aquele aglomerado de gente que vai à igreja, se eles vissem, se eles realmente lessem a Bíblia, eles iam conhecer o verdadeiro Deus de amor, de compaixão, de respeito, que fala na Bíblia, né? Que o Cristo que eles dizem seguirem, mas nenhum segue a Cristo. E é engraçado, né, que a maioria das igrejas hoje, né, tem aqueles roda-roda, peão, é um pula-pula. Eles, da onde eles tiraram isso? Eles falam tanto dos macumbeiros que eles falam, né, do pessoal da Candomblé, da Ubanda, mas eles imitaram. Hoje em dia rodam mais do que as pombagiras no salão, né? E só vão para a igreja buscar bens materiais, fazer barganha com Deus. O Deus que existe hoje não trabalha mais para ele, nem em prol de toda a humanidade. O Deus que hoje é pregado nessas igrejas é um Deus subservente, um Deus que serve a eles e que é escravo deles para fazer tudo o que eles querem, a hora que eles querem. Se for uma pessoa que está fazendo mal a eles, que está, segundo eles, está falando mal, eles pedem a Deus que derrube ele, que acabe com a vida deles, porque eles têm poder para isso. Eles têm um Deus amarrado sobre os pés. E eu não vejo em lugar nenhum da Bíblia falando que Deus é subserviente e muito Deus é obediente a todos nós, né? É um Deus que só serve para isso, como foi dito em outro podcast também. Esse podcast vagabundo tinha que ser banido. Que Deus acabasse com todo o Supremo, desse uma doença em todos eles, cortasse a cabeça do Lula junto com o Nicolas Ferreira e outro pastor vagabundo. Tudo vagabundo, tudo vagabundo. Então, gente, que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de ser humano você quer ser? Será se vamos ficar calados? Será se o Supremo dessa vez
vai ficar calado diante de tanta barbárie, diante de um crime hediondo desse? Eu espero que não.